Então, nós hoje estamos em entrevista com o Maurício Manzo, que é uma cara conhecida de nós, que temos trabalhado com a escrita criativa com a Joana. A Joana Cavalganti tem-nos falado muito sobre ti, nós conhecemos o teu trabalho e é um gosto podermos estar assim numa situação destas, numa entrevista, que acaba por ser um espaço privilegiado para conhecermos as pessoas, para conhecermos os artistas de uma outra forma que não nos é possível sem ser daquilo que vamos lendo em revistas, em jornais, na internet, sobre vocês, e neste caso sobre o Maurício. Nós somos duas parceiras de trabalho do grupo, eu e a Márcia, e então vamos tentar ver se num espaço condensado conseguimos fazer-te aqui algumas perguntas e dar a conhecer aos nossos colegas, quem vai ouvir esta entrevista, um bocadinho do Maurício, do trabalho, do percurso que tens feito. Por isso, mais uma vez, é em meu nome e penso que em nome da Márcia que posso agradecer por estares este bocadinho connosco, o teu tempo é tão precioso. Então, o Maurício... O Maurício está no Brasil neste momento, só que o percurso do Maurício não começa no Brasil, porque, ao contrário daquilo que a maior parte de nós achamos, que o Maurício é brasileiro, o Maurício, na verdade, é italiano. E nasceu em Itália e queria que se calhar nos começasse a contar um bocadinho, Maurício, desse teu percurso em Itália, porque só nos anos 70 é que chegas ao Brasil, portanto temos aqui provavelmente uma fase da infância até à fase em que chegas ao Brasil. És capaz de nos contextualizar um bocadinho aqui esta data? Na verdade, eu praticamente nasci na Itália e eu saí bem pequenininho de lá. E a conexão está um pouco instável, né? É normal, é normal. Vou tentar reconectar aqui. E eu passei a minha infância em Santiago do Chile. E eu cheguei no Brasil com 10 para 11 anos de idade e eu estou aqui até hoje. Pronto. Claro que eu tenho um vínculo com os parentes na Itália, né? Que a gente sempre viajava para encontrar e até hoje, né? E acaba que eu sou um pouquinho dividido assim com esses 3 países e também com Portugal, que eu gosto muito assim de Portugal, que eu fui conhecendo aos poucos. E foi onde eu conheci a Joana também. A gente desenvolveu um trabalho em 2006 e de lá para cá a gente vem trabalhando em outros projetos e também nasceu uma grande amizade, né? Uma grande amizade com a Joana. Mas então, tu tens a passagem para o Brasil ainda relativamente jovem. Suponho que a tua infância até aos 11 anos, então estamos a falar do Chile, traz poucas ou se calhar até nenhumas recordações italianas. Ou influências. Sim. Sim, muita influência, porque o que acontece? Acaba que desde pequeno a gente ia visitar os tios, os parentes, os avós, e também eles vieram, né? Moraram um tempo, meus avós, no Chile. Então teve toda uma troca, essa coisa latino-americana com Itália, com Europa, e eu nasci no meio dessa mescla, assim, fui crescendo no meio dessa mescla, né? Dentro desta mescla, eu vou lançar o desafio à Márcia para te fazer uma questão. Tá. Olha, Maurício, tu, pronto, mais ligado concretamente ao teu desempenho atual, ao teu perfil de artista, eu queria saber quando é que isso começou? Quando é que em que altura, na altura da tua infância, é que começou o teu interesse por esta arte ou por outro tipo de artes? Eu sou mais ou menos o exemplo
comum, assim, da criança que desenha desde pequenininha, né? E pronto, eu fui desenhando, sempre gostando e tendo um espaço para desenvolver dentro de casa, né? Pronto. E aí, com 16 anos, eu comecei a fazer parte de um grupo dos artistas e intelectuais da cidade. Eu entrei num salão de arte, e aqui nós temos salões de artes contemporâneos. Você inscreve alguns quadros, você faz uma série de quadros, um quadro, e é selecionado, não. E eu entrei com 16, eu ganhei uma menção honrosa, e o grupo desses artistas me acolheu. Então, eu comecei a participar dessas reuniões, desses encontros com literatura, com artes visuais, com um pouquinho de tudo. Assim. Muito novo, E não é? Muito novo. Muito novo, muito novo. Depois eu descobri o design, a Universidade de Design Gráfico, e fui estudar e me apaixonei mais ainda. Pronto, aí foi uma armadilha, né? Aí eu não consegui mais sair. Mas, Maurício, tu, enquanto família, tinhas pessoas que estavam ligadas a isto, que estavam ligadas à arte, ou a algum tipo de arte, ou a alguma forma de expressão? Ou foi um gosto solitário? Mamãe sempre costurou. Ela parou de costurar para se casar. Papai não queria que ela trabalhasse naquela época. Mas ela era uma excelente costureira. Ela fazia vestidos para o Valentino, para aqueles altos ateliês de Milão, né? Alta costura mesmo. Mas ela sempre foi muito simples, assim. A gente conversava sobre outras coisas. Nunca ninguém me assim ficou forçando ou incentivando demais esse lado, tá? Muito pelo contrário. Quando viam que eu ficava muito tempo, tipo assim, com 13 anos, quando minha mãe viu que eu estava ficando muito branco de ficar dentro de casa, trancado, desenhando, ela me colocou numa escola de tênis, e aí eu fui jogar tênis e me profissionalizei, né, como tênis. Eu fui tenista profissional por um tempo, mas eu nunca parei de desenhar e de fazer as outras atividades ligadas às artes. Portanto, tínhamos, a tua mãe, de alguma forma, já tinha essa manualidade, não é? Já tinha toda Era essa uma artista. atividade, já era uma artista, portanto, tu foste buscar isso, provavelmente foste buscar isso à parte da tua mãe. Mamãe tinha, sim, tinha um gosto muito interessante, muito original, e papai tinha uma caligrafia muito bonita. Ele tinha uma caligrafia maravilhosa, linda, linda. Então, ele também tinha um domínio da manualidade, assim. Às vezes ele fazia alguns desenhos para mim, a gente brincava. Então, ele também tinha. Eu acho que foi, não sei, Dos dois. um pouquinho de cada um, alguma percepção por aí, né? E pronto. E prática, né? A gente, no Brasil, a gente comprava revistas em quadrinhos, quando a gente chegou aqui com 10 anos de idade, 11 anos, e elas eram em preto e branco, aí eu coloria, ficava colorindo, coloria a revista inteira, coloria tudo, assim, o Homem-Aranha, o Batman, coloria, passava o dia inteiro colorindo. No fundo é um treino, não é? No fundo é treinar, não é? Acaba por ser. É um aprendizado, foi um aprendizado, principalmente com o lápis de cor. Claro, que giro. Então, vamos aqui voltar a 1980, em que tem a ver com aquela tua experiência que estavas a falar, em que ingressas, portanto, nos tais salões, não é? E tu já estavas aqui, nesta altura, com exposições coletivas, portanto, já estamos a falar aqui, não é? Ainda eras muito jovem, em que fazias estas exposições com artistas contemporâneos de França.
que era uma cidade do interior paulista. O que eu quero dizer com isto é, como é que um jovem, tão jovem, ingressa em salões de arte, como é que ele é visto aos olhos dos outros colegas, porque provavelmente os seus colegas nessa altura teriam interesses por outras coisas que não a arte, porque geralmente os jovens de tão tenra idade nem sempre prestam atenção aos pormenores e da importância da arte. Tu eras um menino prodígio na altura, foste um menino prodígio. Sem dúvida. Não, eu acho que eu tive a sorte de ser acolhido por pessoas muito generosas. Eu ainda sou amigo dessas pessoas, desse grupo de artistas de Franca, né, a cidade, e de outros artistas da época. Eu acho que, lógico, eu ter ganho a menção honrosa no primeiro salão que eu participei foi muito importante. Foi um salão de Presidente Prudente, e eles me deram um prêmio, e eu acho que isso já foi assim um ponto de partida bom, importante para ser acolhido, e as pessoas cuidaram muito de mim também. E eu sempre fui muito mais quieto, assim, de ouvir, de conversar. Então, acho que as coisas confluíram bem também, sabe? Para funcionar. Porque tu tens aqui logo em 82 o prémio que estás a falar, não é? Tens em 81, logo passado 2 anos, tens então a tua menção honrosa, e depois participas num conjunto de outros salões de artes plásticas, e depois em 83, logo a seguir, tu recebes a menção honrosa do Salão Humor na Biblioteca, realizada, portanto, na Biblioteca Pública de Belo Horizonte. Quer-se dizer, tu tens logo aqui um conjunto de menções honrosas, tinhas que ser muito especial. Prémio, não, tem que ter mérito, sem dúvida, não é? Tem que ser. Não, é muito modesto, Maurício, é muito modesto. Tem que aqui um conjunto de menções honrosas. Quer-se Só dizer, pode. não é? Para ser uma menção honrosa. Era um pequeno gênio, quando era pequenino, não é? Ser uma menção honrosa não é propriamente uma tarefa simples. E para chegar logo lá, é preciso, quer dizer, quantas pessoas nós conhecemos que passam a vida à procura de uma menção honrosa e tu arrecadaste logo ali umas quantas na infância, na adolescência. É verdade, não é? Também. E naquela época tinha os salões de humor, né? Agora tem menos, né? Que era uma coisa gostosa. Eu ia perguntar exatamente isso. O que era o Salão do Humor? Que eu nunca ouvi falar cá em Portugal. Sim, você tem um salão de humor e que ele é dividido em sessões. Por exemplo, tem a sessão mais famosa, que é a sessão das charges políticas ou das caricaturas de políticos. São os caricaturistas. Mas você também pode fazer um cartoon de humor, assim, uma cena, uma sequência de tirinhas e contando uma historinha que seja uma piada no final, né? Que seja uma anedota. Então tinha esses salões e era muito divertido, porque a gente acabava podendo falar de algumas coisas de um jeito com humor, né? Mas algumas coisas ligadas à política ou alguma estrutura da sociedade que a gente não gostava muito. Então era bom, era divertido. Uma espécie de crítica, não é? Uma crítica... Sim, uma crítica, mas sempre com desenho, a gente fazia sempre. Pronto. Então, Maurício, que tipo de trabalhos é que nós estamos aqui a falar? Que prémios eram estes? Eram ligados a que tipo de trabalhos? É essa a minha questão. Que tipo de trabalhos eram? Olha, são trabalhos eram salões de artes plásticas ou artes visuais, né? Então, por exemplo, o primeiro prêmio, a primeira menção honrosa, eu fiz uma série de desenhos a nanquim e a pastel oleoso. Misturando as duas técnicas, eu criei cenas um pouquinho surreais, assim. E depois tinha a técnica de óleo sobre tela, tinha outras técnicas
mas a maioria sempre mistas, pastéis, lápis de cor, aquarela, técnicas mistas que a gente chama de artes plásticas, né? Pronto, acho que é isso. Não sei se a Márcia quer perguntar alguma coisa. Se não... Então, não, mas ainda só em relação a esses salões. Esses salões depois tinham um tema, não é? Esses salões de humor. Era sobre o ambiente, era? Tinha alguns de tema e tinha alguns abertos. Abertos, né? ok. Claro, o humor da biblioteca, você sempre falava sobre algumas coisas que aconteciam dentro de uma biblioteca. Pois, estou a ver. Devia ser muito interessante, não é? E tu não tens nenhum trabalhos desses contigo, ou mantiveste? Era interessante, numa outra entrevista, tu ires mostrando, não era? Eu fico curiosa. A maioria ficava no acervo. Pois, claro. Eu tenho uma que foi o Salão de Humor sobre o Meio Ambiente. Eu devo ter alguma foto que saiu, foi publicada no jornal, que eu fiz uma geladeira. Tão interessante. Eu sabia, eu já achava que era uma coisa gira. Eu fiz uma geladeira de tudo com argila, tudo tridimensional, uma escultura, né? E em cima da geladeira os pinguins vivendo uma situação inusitada, os pinguins de geladeira. E ficou muito gira, muito divertido. Eu posso ver se eu consigo. Acho que era muito interessante. Nós conseguimos essas fotografias, fazer essa partilha. Oi? Estar a dizer é uma coisa, estar a mostrar, não é? Sim. Era interessante, estamos a dizer que era muito interessante para nós, perante a tua descrição, também podermos, não é, ter acesso e ver, pronto, a fotografia e o trabalho em si, porque esse trabalho é mesmo super original, não é? Como é que uma pessoa se lembra disso, não é? Então, é aquela parte criativa muito grande, não é? Da imaginação. Teria que organizar um encontro, né, com mais calma, eu organizo antes. Nós gostávamos muito. Pronto. Mas, Maurício, o interessante na tua carreira é que tu tens aqui uma mescla, como tu dizias há pouco, de imensas coisas. E uma dessas imensas coisas é que temos, por exemplo, o prémio que tu tens ali de cartaz. É que eu, que não percebo nada do assunto, não tem nada a ver com a técnica lá que estavas a falar até agora, do lápis de cor, dos marcadores, da aguarela. Portanto, o cartaz é outra dimensão. Não sei, Sim. digo eu, não é? Portanto, tu tens aqui uma panóplia de interesses e de coisas muito boas, porque não podemos definir, eu não te consigo definir, se me pedirem para definir qual é a técnica de Maurício, eu não sei, porque tu tens muitas. Sim. É que se deve isto, se deve a tanta técnica. Eu sempre fui apaixonado por cartazes. Infelizmente, o Brasil não tem a cultura dos cartazes como na Europa. Aqui são poucos cartazes feitos hoje para um espetáculo, para um evento, mas mesmo assim eu já tenho material para fazer, por exemplo, uma exposição de cartazes. Eu gostaria de fazer em algum momento da minha carreira. E sim, os cartazes, eles são, tipo, nessa época a gente fazia muito com colagem, com alguns recursos, depois fotografava, tinha alguma coisa, tinha ilustração, tinha recorte, mas é outra linguagem, é isso que você está dizendo. Está mais para o design gráfico, né? Exatamente. Sim, que eu gosto bastante. E acaba por ser aquilo que tu segues para a faculdade. Sim. Então, o que é que leva então a seguir-te? Portanto, fazes todo o teu percurso escolar, não é? Nós já estamos aqui a avançar muitas datas, não é? Que eu já estou a chegar à faculdade. Passamos aqui todo o teu percurso escolar, que provavelmente teve sempre este ponto
ao lado da arte que te seguiu. Não sei propriamente como é a estrutura curricular do ensino no Brasil, mas presumo que, mesmo que a tua área não esteja intrinsecamente ligada às artes, essa arte nunca te deixou para trás, acompanhou-te sempre, até que tu decides ir para a faculdade e fazes uma licenciatura ou segues uma licenciatura em que área? Design gráfico. Lá está, segues, não é? Vais fazer, não é? Tornas-te especialista em design gráfico. Daí é que eu estava a dizer há pouquinho, que tens aqui uma mescla de definições de quem é o Maurício, não é? Que és completo, não é? És um artista completo porque é difícil nós encontrarmos um ilustrador que faça tudo ao mesmo tempo, ou que seja tudo ao mesmo tempo. Uhum, Aliás, eu nem sim. conheço nenhum, sinceramente eu nem conheço nenhum. Também não. Posso fazer uma pergunta, Joana, ao Maurício? Eu vou só vou abrir um parênteses para a Juca, porque ela tocou um pouquinho da infância. Só uma curiosidade. Ai, conta-nos, Eu, nós adoramos curiosidades. Ok, eu, adoramos. tive, eu tive problemas durante a escola média normal, Uhum. porque em determinado momento eu tinha aula de educação artística, aqui chama educação artística, Okay. com um grande pintor da cidade. Ele era muito reconhecido, ganhava aquelas medalhas, ele tinha pintado a catedral da cidade. E aí ele pediu para a gente fazer um desenho. Eu fiz o desenho, eu lembro, eu fiz o desenho de um rosto de um aborígena, e aí ele me deu 0. E eu tive muita dificuldade com ele, porque ele falou assim: eu não quero que a tua mãe ou teu pai façam os teus desenhos, é para você fazer. Ah, que máximo! Que Achavam giro. que era alguém que fazia por ti. Claro, não acreditou, Não ele não acreditou. acreditou, eu quase fui reprovado com ele, porque ele não acreditava. Isso, só isso, não é? Mostra, não é? Tão pequenino, e ele achava impossível o Maurício ter sido ele a fazer, não é? Tão giro. Aí, um ano mais tarde, a gente ficou amigo, porque ele conheceu o meu trabalho e tudo, mas foi E difícil. pediu desculpa, Maurício, pediu desculpa pelo mau julgamento que te tinha feito. Ele deve ter ficado. Não deve ter ficado surpresa, não é? Daquilo que tinha-te estado a dizer. Mas então, olha, conta-nos essa experiência enquanto estudante de design gráfico em Belo Horizonte, que Okay. também depois acabou por ser a faculdade onde tu ficaste a lecionar. Sim, eu me formei e depois um dia eu fui convidado para assistir à banca de apresentação de uma amiga minha. E quando eu cheguei lá para assistir à banca, a coordenação do curso me chamou para fazer parte da banca de avaliação. Por quê? Porque no meio do curso de design, eu já desenvolvi um trabalho, para o Goethe Institute. Eu comecei no meio do curso. Então, e essas peças, elas corriam muito a cidade, então as pessoas me conheciam pelo meu trabalho como design. Desse material e do material de um cineclube também, que eu fazia todo mês. Pronto, eu cheguei lá para assistir, acabei indo para a banca e no final da banca eles me convidaram para lecionar nessa universidade de design. Portanto, como nós sabemos, um aluno tem que ser muito bom para que no final seja convidado para ficar numa universidade. Pelo menos em Portugal é muito difícil, mesmo os muito, muito bons às vezes nem sempre são convidados. Portanto, tu estavas aqui, no fundo, ingressaste por uma área que já vinha de trás, não é? Porque tu já tinhas desenvolvido muitas das técnicas, acabas por ser alguém que é muito, muito bem sucedido durante todo o curso, foste muito, muito reconhecido pelo teu trabalho e ficas a lecionar.
E desculpa estar a interromper, é o segundo episódio que o Maurício conta, né, na vida dele, desde o primeiro, que o professor nem acreditou que tivesse sido ele a fazer o desenho, e este que ia assistir, não é? Ter sido convidado para fazer parte do júri, não é? No fundo, e depois disso ter ficado. É mesmo, é mesmo especial, Juca. Sim, claro que sim, mas isso nós já sabemos que sim, não é? Nós já estamos aqui a fazer de conta que não sabemos nada do Maurício, porque nós já sabemos o quanto ele é especial e, portanto, só que nós estamos aqui a dar uma que não sabemos nada do Maurício. Mas, Maurício, tu acabas por ficar logo ligado ao ensino superior e quer-se dizer, também é uma forma de tu poderes desenvolver, teres uma oportunidade de desenvolver aquilo que tu gostavas, de poder transmitir aos outros aquilo que tu desempenhavas. Isso também é muito bom, não é? Digo eu, que deve ser excelente, que foi excelente para ti poder terminar uma licenciatura, ingressar logo no ensino e também tu seres mestre. Serás mestre de muita gente, provavelmente. Muita gente deve ter seguido a tua técnica e tu seres o mestre deles, que os continuas a acompanhar. Sim, foi uma experiência bem gratificante e até hoje os ex-alunos, tenho alguns no Facebook que me procuram e sempre querem conversar e agradecem. É bem gratificante, foi muito bom, foi realmente muito bom. Só que começamos aqui outra vez a entrar noutro patamar, que é que tu és selecionado em bienais de design gráfico de São Paulo e também em bienais internacionais de histórias em quadradinhos no Rio de Janeiro. Será que estas histórias aos quadradinhos vêm daquela infância em que tu colorias as tuas histórias que vinham a preto e branco? Que tu nos plantaste? Com certeza. Eu sou um pouco apaixonado com arte sequencial, né? Que eu acho que tem a ver com a linguagem do cinema também. Eu gosto muito de cinema. Sempre que eu posso, eu estou no cinema. E a história em quadradinhos também, história em quadrinhos também tem muito a ver com esse universo, né? E pronto, quando eu era mais jovem, eu ficava acordado até madrugada, eu tinha mais tempo para dedicar com mais força, porque requer muito da gente, né? Então, e deu certo esse momento, essa fase. Não sei se a Márcia quer fazer algo. Eu também queria perguntar ao Maurício o seguinte, e também desenvolveste oficinas de ilustração com crianças e jovens, isso também deve ter sido uma experiência interessante, não foi? Como é que se transmite a uma criança, não é? A um jovem, a técnica não é? Como é que se consegue transmitir à criança a vontade e o executar da obra em si? Não é fácil, para não? Isso eu faço até hoje. Eu tenho um espaço aqui em Ouro Preto para as aulas. Antes eu estava até pouco tempo atrás na Fundação de Arte, né, uma fundação ligada ao Estado, a FAOP, mas agora estou num espaço só meu. Eu trabalho com um teórico, um educador italiano, que é Bruno Munari, ele tem um sistema de aprendizado que é não faça o que eu faço. Para a criança isso é muito bom, mas faça como eu te digo, como você tem que fazer. Pelo menos aprender o princípio da técnica. Pronto, e aí eu me baseio nele e tenho desenvolvido umas oficinas bem interessantes com crianças, tem dado muito certo. Tu tens aqui dois polos, não é, Maurício? Tu tens aqui o público adulto, enquanto professor universitário. Eu estou a falar enquanto professor. Enquanto professor tens esse público adulto e depois tens este meio, que são as crianças.
voltamos outra vez à parte especial que tu és, que tu tocas aqui dois públicos completamente distintos, em que as técnicas são completamente diferentes, até a própria postura enquanto professor é completamente diferente, e é interessantíssimo ver esta dualidade de mundos, porque nem sempre é fácil e porque geralmente quem trabalha com público adulto não trabalha com crianças, quem trabalha com crianças não trabalha com público adulto, mas é importantíssimo vermos um artista como tu interessar-se pelo meio das crianças, pelo meio dos mais pequenos, e como é que tu transmites os teus saberes a essas crianças, e provavelmente muitas delas cresceram contigo, já serão homens e mulheres e continuam a acompanhar o teu trabalho, e gostaria de saber se são até teus mentores que também fazem o que tu não fazes, mas seguem as tuas pisadas. E tem uma parte curiosa nisso tudo, que eu acabei, quando eu fiz a minha segunda pós-graduação, eu fiz um artigo sobre a melhor caligrafia para as crianças aprenderem a escrever. Eu fiz uma pesquisa internacional e ficou muito boa essa monografia, esse artigo, que é uma coisa já, um trabalho para o aprendizado da escrita das crianças, mas um trabalho voltado para os adultos, né, para os professores. Aí tem uma fusão aí, né? Estamos aqui a falar de outra coisa, que é o tu nos deixares legados escritos do teu trabalho. Também se quisermos continuar a acompanhar-te, nós não te lemos só nos teus trabalhos de desenho, de ilustração, mas também te podemos ler em artigos que tu também escreves e que também nos deixas. Sim. Não sei se a Márcia quer fazer alguma coisa. Eu agora queria fazer aquela pergunta das obras ilustradas. Já viste quantas obras ilustradas o Maurício aproximadamente tem até hoje? É muita obra, não é? É muita horinha de trabalho, não é? É. E essas ilustrações são diferentes umas das outras? Não tem nada a ver? Eu sei que, por exemplo, a ilustração para um livro de criança é muito diferente de um outro tipo de literatura, porque para mim a criança gosta da história, mas também 50% ou mais é a imagem, não é? O desenho que prende a atenção. A história é bonita, tem que ter uma letra, não é? Mas o desenho é fundamental. E tu, Maurício, fazes ilustrações para todos os tipos, não é? De literatura que existe também. Para além do que já disseste até agora. Pois. É muito. Vamos dizer que eu gosto do desafio. Eu tenho alguns companheiros de profissão que eles preferem ler e escolher a obra. Eu, às vezes, prefiro ilustrar alguma coisa que eu nunca imaginei que eu iria ilustrar na vida. É um desafio, né? Mesmo. É um desafio. Pois, então, eu gosto muito dessa parte de você receber uma história que você nunca pensou nela, nessa possibilidade, e o desafio de ilustrar. Eu tento não me repetir. Eu tento fazer um livro diferente do outro, para não criar muito uma marca ou um estilo muito forte e não ficar preso nisso. Então, eu tento, em cada trabalho, fazer alguma coisa diferente, fazer mesma técnica ou traço. Sempre vai ter alguma coisa minha, mas eu tento ser diferente a cada livro. Isso é muito interessante, não é? É muito interessante. E eu, por exemplo, eu tenho visto, já vi vários livros de crianças, eu já escrevi a letra de alguns. E eu pego um livro e sei logo de quem é, vejo logo quem foi a ilustradora, porque fica sempre, não é? Sim. E é muito interessante tu dizeres que tentas fazer diferente, Sim. dar sempre, não é? É muito giro. É muito interessante.
A pessoa depois baseia-se naqueles desenhos e são sempre os mesmos, não é? As mesmas bonequinhas, e fazer diferente não é, não é? É muito mais simples seguir aquele, não é? Aquele protótipo, fazer sempre igual do que tentar inovar, e tu consegues isso e gostas dessa tua parte, não é? Dás valor a todos. É o desafio que o Maurício nos está a falar, não é? E ao É Maurício, um desafio e eu acho que tem a coisa de você estar alinhado com a proposta do autor no texto. Então, não dá para ser, né, sempre igual, com uma proposta completamente diferente de outra. É muito os interessante. temas, né? Mas o Maurício, tira-me uma dúvida. Tu, por vezes, fazes ilustrações de pessoas que tu não conheces de lado nenhum. O autor? O que é mais fácil para ti é poder ilustrar para alguém que faz-te uma história e tu até já conheces a pessoa, ou não conheces a pessoa, envolves-te apenas na história e basta? Como é que eu posso responder? Às vezes, algumas vezes, é melhor não conhecer. Porque tem alguns autores que são ansiosos, aí eles ficam te escrevendo, perguntando se já fez, e corre o risco de entrar um pouquinho no meu processo criativo. Então, é bom conhecer, mas ficar com uma certa distância durante o processo criativo. Para não interferir, não é? Para não interferir. Para não interferir, porque senão é perigoso, não acontece muito, mas é perigoso interferir. Isso aconteceu uma vez em um livro que eu escrevi, que era a autora estava escrevendo sobre a vovó, a mãe dela, que teve Alzheimer, então era a vovó que esquecia as coisas. E eu estava fazendo um livro com umas imagens divertidas, lúdicas, e pronto. Aí ela me ligava de vez em quando e tal. Aí um dia encontrei com ela na rua, no supermercado, e ela perguntou assim: e você, o desenho da minha mãe está parecido com ela? E eu não tinha feito, eu não ia fazer o desenho da mãe. Eu mudei o livro inteiro para incluir essa imagem, que era uma expectativa dela. Quer dizer, ela atravessou um pouco o meu processo criativo. E não foi bom. Eu consegui resolver, mas não foi bom assim. Então, é bom conhecer, mas tem uma, tipo, com a Joana ou com a Juca, que a gente já trabalhou junto, elas me enviam o texto e não falam nada. Pronto, fica. Né? Pronto, às vezes também sou chata. Não, se você nunca... Você é uma graça. Não, é ótimo. É muito bom. Mas, Maurício, tu tens imensos trabalhos. Tu dá-nos um número de histórias ilustradas. Só para nós nos assustarmos um bocadinho. Estamos a falar de quê? De quantas? Fala-nos de quantidade. Mas você diz de livros? Sim, de livros. De livros. Na totalidade, fazes ideia, ao longo do teu percurso, quantos livros estaremos a falar que já passaram por ti? Que estejam ilustrados por ti? Eu já passei 80, né? Mais de 80 livros ilustrados. Muito. Pô, você já viste? Esse ano eu devo fechar, porque eu estou fazendo uma coleção agora, eu devo fechar perto de 90 livros ilustrados, por aí. Caramba, não é? É bastante coisa. Se a gente pensa que cada livro tem mais ou menos 30, 40 imagens, são bastante imagens, né? Tu, quando recebes a história,
tu consegues trabalhar em várias histórias ao mesmo tempo, ou quando vais recebendo uma história, ficas ali envolvido. Eu sei que tu trabalhas muito rápido, mas tu deves fazer ali um casamento com a história até haver um resultado final. Tem que haver ali uma fase de namoro bastante grande para que o resultado seja brilhante, como os teus resultados são. Quanto tempo é o processo de namoro entre a história e o ilustrador? Primeiro, que eu não sou rápido, eu demoro, eu sou lento para ilustrar. És nada. Sou lento. És não. Eu demoro bastante para ilustrar e normalmente eu leio o original e começo a ter as primeiras ideias de imagens e aí eu guardo aquele original durante uma semana e eu volto na semana seguinte a fazer a segunda leitura. E na segunda leitura eu descarto todas as primeiras imagens que eu tive para tentar ter imagens mais originais. Aí eu começo o processo de esboçar e depois eu escolho as técnicas, na hora que eu começo a aparecer as formas que vão fazer parte daquele livro, as cores, e aí eu vou escolhendo um pouco como é que vai ser tecnicamente, como é que vai ser, qual que vai ser a técnica, qual vai ser a escala de cores e tudo, e pronto. Mas eu sou demorado, eu demoro. O ideal é fazer um livro de cada vez, mas às vezes eu faço 2, aí eu faço uma parte do dia até de tarde um livro e depois eu passo para outro. Mas quando é ótimo, quando a gente faz um livro só, fecha e passa para outro, né? Pois, porque requer muita concentração, não é? Uma pessoa tem que... Concentração e envolvimento, a gente se envolve muito, né? Claro. E aí, para sair daquele livro e ir para outro, é um trabalho interno, assim, que é meio... Mas, Maurício, eu digo isto muitas vezes, sempre que me refiro a ti, e todos nós sabemos que tu és apenas e só o melhor ilustrador, ou considerado o melhor ilustrador ibero-americano, infantil. Portanto, tu tens aqui um peso muito grande sobre ti, não é? Porque nós temos imensas pessoas na praça, não é? Nem sequer dá para contabilizar quantas pessoas é que nós temos pelo mundo fora, mas tu, de facto, és considerado o melhor ilustrador ibero-americano. Portanto, é um título que tu ganhaste, é um título que vai percorrer contigo e que também poderá ser um título que poderás voltar a ganhar, porque tu és o homem dos méritos e és o homem que tem vindo a ganhar imensas menções honrosas ao longo da vida e estás a continuar o teu percurso não está parado, está a continuar muito bem e vai continuar imenso por aí fora. Portanto, um dia destes tu poderás voltar a ser considerado, a ganhar outro prémio, no meio de tantos que já ganhaste, voltar a ganhar o prémio de melhor ilustrador ibero-americano. Tens noção da responsabilidade que isso é? Para nós que trabalhamos com pessoas como tu, também o orgulho que temos em poder ter-te e conhecer-te e de alguma forma trabalhar um bocadinho contigo. Eu fico feliz, né, com o carinho das pessoas, com o carinho que você tem por mim. A gente fica muito feliz. Mas, na verdade, tudo é passado, né? A vida é uma soma de passados. Então, eu não acredito muito, tipo assim, hoje eu já tenho que fazer um outro trabalho, não sei para onde que ele vai, não sei se ele vai ter algum merecimento ou não. Eu sei que eu preciso ser íntegro com o que eu estou fazendo. E depois, se vierem alguns reconhecimentos novamente, alguns prêmios que venham, né? Mas a gente tem que ter consciência que a gente vive
passado, né? O presente é muito rápido e a gente tem que estar sempre no presente, não ficar muito apegado a essas questões, né? Mas também traz outra responsabilidade, porque não podes fugir dela, não é? Tu não podes fugir do teu mérito. E o teu mérito vem do passado, sim senhor, aliás já vem desde quase que nasceste, não é? Porque esta tua arte acompanhou-te toda a vida até aqui. No entanto, não é só eu acompanhar, só te acompanhar a vida, de facto és a soma de todas as menções que tens recebido, de todos os prémios que tens recebido. E estamos a falar que não são menções apenas no Brasil, estamos a falar de todo o mundo e, portanto, tens um trabalho reconhecido pelo mundo inteiro, tens os trabalhos pelo mundo inteiro. E por isso a responsabilidade é enorme e não vale a pena, como disse a Márcia há bocadinho, como é que a Márcia utilizou? Qual foi o termo, Márcia, que tu utilizaste? Modesto. Eu sei que tu és muito modesto, mas nós também temos que trazer ao de cima quem é bom e ponto. E quem é bom tem mérito e o mérito tem que ser reconhecido e tem que ser falado sempre que é possível, que é o caso destas entrevistas, porque também servem para isso, podem valer o que valem, não é? Mas servem para isso e nós temos de facto que reconhecer isso. E é preciso mais pessoas como tu, são preciso mais pessoas que tenham esta capacidade de encarar o passado como algo que já está lá atrás, mas que o passado está neste presente e toda a gente sabe que está neste presente e toda a gente tem esta curiosidade por ti, exatamente por isso, por todo o passado que tu carregas contigo e que no futuro o presente vai ser passado, não é? Todo o nosso não é? Não é? E portanto, no fundo, todo o futuro acaba por ter um passado e isso irá sempre acompanhar-te. Eu tenho plena certeza que muitos mais prémios tu irás ganhar, porque é impossível ficar indiferente ao teu trabalho. E depois não é só a parte da ilustração, mas também a parte gráfica, em que tu fazes uma conjugação de ambas as partes, muito feliz, tens ali tens o tal casamento perfeito entre texto, imagem e a consolidação final das coisas, e que eu lembro que uma vez atrevi, não, foi um atrevimento da minha parte, sim, quando eu te pedi para tu também seres, isto agora estou a falar a nível pessoal, mas quando eu te pedi para tu seres o designer gráfico de um dos meus livros, tive este atrevimento porque eu pensei que só assim é que iria fazer sentido e só assim é que ia ficar bonito, porque se nós conseguirmos separar quando nós separamos uma coisa da outra, por vezes o final não é tão bom e por isso é que as pessoas têm curiosidade, porque no fundo, quando nós estamos a ver uma ilustração tua, nós não estamos a ver só a ilustração, nós estamos a ver todo o complemento, todo o trabalho que ali está a ser feito porque é idealizado por ti, que é diferente de pegar no texto, depois pega nas tuas ilustrações e leva alguém para fazer a combinação daquilo tudo. Nunca é igual. Nunca. É verdade. Obrigado, Juca. Não é? Vamos agradecer, sabes perfeitamente que é isto que eu penso de ti e é assim sempre que eu falo de ti com muito orgulho, porque nós temos que ter orgulho também no trabalho que tão mérito que os outros têm e pensarmos que as pessoas quando chegam a um determinado patamar foi porque trabalharam para isso, porque se impõem o gosto que têm pelas coisas e que esse talvez seja o segredo da felicidade naquilo que nós realizamos e que nós fazemos do nosso trabalho. É também toda esta parte de componente humana que a pessoa tem e que coloca ao serviço da profissão que faz, que eu penso que é muito o teu caso e por isso é que nós temos aqui alguém que trabalha com adultos e trabalha com crianças e faz esta conjugação perfeita e que também não é muito normal, eu volto a referir isso, como tal já te tinha dito há pouco, terás outra sensibilidade que muitos não terão. E por isso é que se calhar as tuas histórias são tão lindas, as histórias da tua ilustração. Obrigado, Juca. Mas é verdade, eu prefiro sempre fazer o projeto todo, porque eu vou conseguir casar melhor a parte da diagramação, do texto, tipografia com as imagens, né? Com o formato. No fundo é um todo, não é? É um todo. É um todo. Exato. Sim. Eu prefiro, quando eu tenho essa liberdade e as pessoas me dão, né? Essa liberdade. Então, essa direção do trabalho, pronto, é bom. E tens muitas reformulações, Maurício.
chegas ao final dos trabalhos, tens muitas vezes que reformular ou quase sempre passam na revisão final conforme tu idealizaste? Como eu faço muitos esboços antes de apresentar, quando eu apresento, já apresento uma coisa que já foi muito pensada. Então, dificilmente tem algo a ser refeito depois, porque quando a pessoa aprova, eu já mostro a técnica, já mostro algumas imagens, já mostro como é que vai ser um pouco toda a dinâmica do trabalho. Então, isso ajuda muito a pessoa entender e me dar a carta branca, né? E pronto, eu trabalho mais tranquilo também com essa carta branca do editor, né? A próxima questão, quero perguntar à Márcia se quer fazer alguma pergunta. Não, eu para já. Com nada, para já? Eu só quero dizer, oi, não, no fim é que eu quero falar com o Maurício. Quero dizer que estou muito feliz, não é agora, muito feliz por já ser amiga do Maurício, porque ele é o que tu disseste tudo e nós temos a possibilidade de conhecer, não é? Pessoalmente é um privilégio. Faz lá a tua questão. A minha questão é, eu queria que o Maurício nos falasse das diferentes feiras internacionais pelo qual tens passado. Como é que é esta experiência? Falasse do quê? Das feiras? Das feiras internacionais. De ilustração? Sim, sim. Sim. Em geral, tem uma comissão de outro país que vem para o Brasil e tem uma seleção nacional feita já de alguns trabalhos pela Finilige, que é a Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil do Brasil. Eles trabalham junto com a AIB, que é a Fundação Bienal Internacional, e depois vem uma pessoa de fora, vê os trabalhos que foram selecionados e acabam escolhendo os que vão entrar nessa feira, nesse catálogo internacional, né? Então, tem todo um trâmite primeiro nacional, que a gente não sabe, ele não fica sabendo de nada, como é que as coisas estão sendo feitas. A gente nem conhece a comissão, eles fazem lá, acho que é no Rio de Janeiro, e a gente só fica sabendo depois, quando a feira internacional abre, um pouquinho antes, eles entram em contato com a gente. Então, é tudo feito muito assim, por etapas, mas a gente não consegue acompanhar nada. A única que eu acompanho mais é o Festival Literário da Sérvia, que ele tem um vínculo com a Bienal de Bratislava, e aí eles me convidaram porque eu participei da Bienal de Bratislava. E eu venho com uma coisa, tem um amigo meu ilustrador, ele ficou rindo esses dias, porque desde que eu comecei a participar, eu tenho participado de todas as edições, acho que eu vou para a 4ª ou 5ª edição seguida, e ele ficou rindo, falou assim, mas como assim? Eu falei, não sei. Por que será? Olha, não sei o que está acontecendo. Mas não é a coisa do reconhecimento que é bom, né? Porque são pessoas que a gente nunca vai conhecer na vida pessoalmente, a gente nem sabe quem está. Depois a gente vê os profissionais que escolheram, que avaliaram, e a gente fica muito feliz quando a gente vê o júri e tudo, né? Sabes que há bocado em off, Maurício dizia à Márcia que, por vezes, pode acontecer ganharmos um prémio, pode acontecer ou nunca.
O problema Sim. é que tu não ganhas um, tu tens de 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e É vai. uma coleção, uma coleção. Tu tens uma coletânea de prémios. E portanto não é nada, não é Olha, e tão novo, não é? E sendo tão novo, mas ainda e que os começou a arrecadar, não é, Márcia, com 16 anos, portanto imagina isto ao tempo que isto já começou. O que é que ainda te falta, Maurício? Qual é ainda um sonho que ainda não cumpriste? Ou que não conseguiste realizar? E pensas que ainda vais conseguir realizar? São duas coisas a nível profissional. Concluí outros livros de autoria minha, escrita e ilustração autoral minha. Eu, inclusive, estou fazendo aos poucos. E eu tenho um trabalho de pesquisa e também participei de algumas imersões, de alguns laboratórios, e eu pretendo em breve começar a trabalhar com o teatro de sombras. Ah, que giro. Sim, oficinas para crianças, mas eu também quero fazer um espetáculo. Ai, meu Deus. Afinal. Eu gosto muito da luz, essa coisa da luz, dessa pesquisa da luz, da sombra e tudo. Olha, nós temos um segredo para te contar. Um dia deste nós estivemos a trabalhar um poema teu, que é a casa. A Joana, sim, a Joana. Não tem juízo. E então nós estivemos a trabalhar um poema teu, que posso te dizer que deu um trabalhão para fazermos aquele trabalho relacionado com esse teu poema. Isto para te dizer o quê? Que tirando essa parte do trabalho à parte, é que também tens a tua veia de escrita. Ai não, claro. Que não tem nada a ver com a ilustração, nem tem nada a ver com mais nada, é parte da escrita. E lá está. Será que vamos retomar aqui ao teu pai, que te falavas há pouco no início da conversa, que já não é assim há tão pouco tempo? Eu disse que era só meia hora de conversa, 20 minutos por hora, mas já vamos de uma hora e tal. Será que se retoma a essa época, esse gosto pela escrita? Eu tenho um livro, né, o Exercício da Imaginação, meu. Não sei se vocês conhecem. A Joana tem. Ela tem um exemplar. É só pedir para ela. Okay. Ai, vamos pedir, vamos. Vamos. Ela ainda não falou disso, que é para quando fores à nossa sessão sermos surpreendidos com isso. Agora já sabemos. Que bom. E o meu segundo livro eu já escrevi e agora eu estou ilustrando ele. Pois que eu ia te fazer essa pergunta, se tu tens algum livro pensado, e já me estás a responder que sim, que é um livro que é pensado, é escrito, como é que quero explicar? É escrito, ilustrado e toda a parte é tudo feito por ti, tudo. Ele é quase um livro roteirizado, né? Feito um roteiro entre o texto e as imagens. Eu vou amadurecendo tudo simultaneamente. Mas isso é uma espécie de filho. Como é que, não é? Porque eu digo que é um filho porque é tudo. Tu escreves, tu ilustras, tu vais fazer a parte final, é algo muito completo. Eu nunca na vida iria escrever, iria ilustrar, iria fazer a parte gráfica, nunca conseguiria fazer uma coisa dessas. Era completamente impossível. Mas voltamos àquilo que eu estava a dizer há pouco e que referi já muitas vezes ao longo da entrevista, que é a pessoa especial que tu és. É um gênio, desculpa, é um gênio. Não, isso de conseguir escrever, não é? Mesmo a história, poema, e ao mesmo tempo ilustrar, deve ser mesmo uma sensação muito boa, não é? Conseguir isso.
É que tem as duas, tem os dois, não é? Tem as três, no fundo, Márcia, não é? Porque ele escreve, ele ilustra e depois concebe a parte gráfica. É mesmo pessoal, não é? Fica mesmo uma obra. Olha, Maurício, tu fazes mais alguma coisa além disto? É que não dormes, nem comes, nem fazes nada, porque é impossível a quantidade de trabalho que tu tens, a quantidade de coisas que tu fazes, a quantidade de tudo que tu trabalhas para outros, não é? Porque tu trabalhas para todos nós, no fundo. A quantidade de pessoas não é? Que tu consegues estar a trabalhar ao mesmo tempo, é impossível que tenhas tempo para dormir. Sim, tem tempo para dormir. Eu cuido da minha saúde. Senão não conseguirias aguentar tanto trabalho. O dia só tem 24 horas, não é? Para todos. Para todos. É porque eu sou um apaixonado pelo meu trabalho, né? Então eu acho que isso ajuda muito, né? Quando a gente Gosta. tem esse envolvimento, né? Essa paixão, né? Realmente é isso, né? Olha, e os teus alunos? Conta-nos só assim uma curiosidade rápida. Os teus alunos deve ser algo espetacular. Estar a fazer uma licenciatura numa determinada área que é a tua área também e ter alguém com tanto prémio, tanta vivência, tanto tudo. Era o meu sonho, era ter um professor assim, não é? Era ter alguém que esteja por dentro de tudo e mais alguma coisa e que depois tenha imensas publicações feitas e todas com esse mérito todo que tem. Deve ser muito bom, deve ser muito reconhecido e muito amado dentro do teu meio. Os alunos devem gostar muito, não é? De ter o Maurício como professor, eu acho. Eu gostaria. Não é? Sim, eu tenho bons alunos, né? Tenho bons alunos, né? Que agora eu moro em Ouro Preto, né? Eu vim de uma cidade pequena, relativamente pequenininha. Eu fiz essa opção, né? De sair de uma capital muito com muita informação, muita dinâmica, muito mutuada. Eu vim para um lugar mais acolhedor, mesmo para poder ter mais reflexão sobre o meu trabalho, ter mais tempo no meu trabalho. E aqui o perfil dos alunos mudou um pouco, é um perfil, são mais amigos, a gente acaba se encontrando depois também, é diferente e é bom, é bom. Há um envolvimento, não é? Entre o professor e aluno, que não é raro acontecer, porque não é? Normalmente há uma grande distância entre o professor, pode ser mais simpático ou menos simpático, mas envolvimento é mesmo. Envolvimento, a gente depois eles me convidam para almoçar, a gente acabou o jantar, faz uma comida e pronto. E é uma festa, no fundo não é? É diferente, né? É um convívio. É uma outra forma de aprender. Pois. Eu acho que a cidade do interior aqui no Brasil, ela te dá isso. Ela te dá esse tempo para você se aproximar mais das pessoas. E nas capitais a gente fica muito por tribos, a gente fica um pouquinho longe disso, sabe? A gente fica mais dividido, fragmentado. Aqui a gente se mistura um pouquinho mais e que é muito gostoso, muito gratificante. E aí acabam nascendo boas amizades, é divertido. Olha, Maurício, tu já vieste a Portugal, aliás, o teu trabalho com a Joana acaba por ser também feito muito por cá. Sabes que cá também, mesmo não estando fisicamente presente, estás pelos teus livros, estás pelas tuas palavras, estás pelos teus desenhos, todo tu estás cá. Mas já não vens a Portugal há uns tempos, o que me preocupa. Quando é que temos aqui um regresso de Maurício a Portugal? Olha, não sei, Joana, porque realmente já tem um tempinho, né? E acho que você não sabe, agora eu fiz uma filha, né? Uma produção, minha última produção é uma filhinha. E ainda está com 2 anos. Eu estou indo agora sexta-feira para passar o final de semana com ela.
Então, eu acho que agora eu vou ficar muito tempo perto dela. As viagens, acho que talvez quando eu for vai ser mais assim, uma coisa breve, um passeio, tudo, mas agora eu estou muito aqui perto dela. Pronto, mas fica aqui a promessa de um dia destes vires a Portugal, até porque, como tu sabes, tens muita gente que te quer conhecer. Pelo menos hoje à noite espero que cerca de 15 pessoas te vão conhecer um bocadinho mais. Vamos ter esta surpresa, vamos ver se nos deixam passar esta surpresa. Mas temos réplicas de 15 e mais 15 e mais 15 e mais 15 e portanto serás sempre muito bem-vindo e adoraríamos ter-te cá para um workshop, podermos estar a fazer uma semana intensiva, um curso intensivo contigo, porque eu acho que sairíamos ainda mais realizados para além daquilo que nós temos nas mãos, termos o privilégio de trabalhar com os teus livros, com as tuas ilustrações. Iria ser o máximo, conseguir ter-te cá uns dias para podermos crescer um bocadinho mais junto de ti. Sem dúvida, gostávamos muito. Temos que falar com a Joana. Pensar nisso, vamos pensar uma forma de poder conjugar isso. Depois o Maurício traz a menina, para nós conhecermos. Sim. Como se chama ela? Nina. Ai, a Nina, tão linda. Mas para mim seria uma grande alegria, porque eu gosto muito de Portugal. Sim. Muito, muito, muito. Realmente sou apaixonado. A primeira vez que eu desci em Lisboa, eu senti uma coisa muito boa. Eu achei que eu tinha que ficar morando em Portugal, mas eu voltei depois, né? Então, sempre que eu vou em Portugal, eu acho que eu gosto tanto, só acontecem coisas boas. Todas as minhas viagens para Portugal tenho boas lembranças, boas aventuras. É muito bom. Realmente, eu gostaria, sim. Vamos ver se eu consigo organizar com a Joana alguma coisa. Sim, vamos estudar aqui uma possibilidade. Vamos concretizar, não é? este nosso objetivo que tem interesse de todas as partes, não é? E a Joana já falou nisso, disse que é possível, estamos, não é? Vamos estudar isso dentro das tuas aulas da faculdade, entre os teus workshops com crianças, entre as tuas ilustrações, entre as viagens. Entre tanta coisa, nós vamos ver se conseguimos algo e eu acho que seria interessantíssimo e acho que estes projetos são muito importantes e temos mesmo que apostar neles e temos mesmo que os conseguir concretizar. Porque é uma mais-valia para nós poder ter esta experiência junto de pessoas como tu e que, como te disse há bocado, não são assim tantas quanto nós pensamos que existem. Porque depois tem a componente humana, que é das coisas mais importantes dentro de um artista e o segredo é esse mesmo, é a componente humana que falta a muita gente, porque não basta ser só artista, não é? Não basta ser só ter habilidade é preciso que depois se faça aqui a conjugação de um conjunto de coisas e esse conjunto de coisas passa pela parte humana. E se nós tínhamos alguma dúvida, agora com esta entrevista e que estamos a ver presencialmente, a minha dúvida, que não era uma não dúvida, não é? Mas para quem não te conhece, percebe perfeitamente a boa pessoa que tu és e o bom profissional que és, também é o resultado da pessoa que és. E temos muito a aprender, aliás, contigo. Temos aprendido muito isso com a Joana Cavalganti, que também tem a componente humana muito forte e de facto, a componente humana aliada à profissional é muitíssimo importante e que muitas das vezes nós esquecemos disso, que nós colocamos de parte a componente humana e ela é muito mais importante do que aquilo que nós sabemos fazer. Sim. É verdade. Obrigado. Eu não sei se a Márcia tem alguma pergunta para fazer ao Maurício, porque nós estamos a falar imenso tempo, ele mata-me a seguir. Então, já sabemos muita coisa, agora fica a promessa do encontro. Pessoal, porque isto também foi um encontro, não é? Portanto, nós dia 15 temos encontro contigo outra vez, se Deus quiser. No próximo dia 15 de maio teremos um encontro contigo. Vais estar connosco, vamos ter o prazer de fazer um workshop online ou uma espécie de workshop online contigo. Acho que vai ser muito enriquecedor.
vamos crescer com isso, vamos aprender imensas coisas, vamos poder fazer-te mais perguntas que se calhar agora estamos a esquecer de uma ou outra, mas penso que nós conseguimos de uma forma ligeiramente rápida fazer todo este percurso de tantos anos de experiência e de tantos prémios que poderíamos ainda ter falado e que não foram falados, ainda muita coisa não ficou aqui por dizer. E portanto nós prometemos que vamos fazer anotações de alguma questão e dia 15 iremos voltar a fazer-te. E nós, no dia 15, somos as alunas preferidas, porque já o conhecemos, não é? Não pode terem atenção. Estamos em vantagem. Claro. Olha, nós agradecemos muito teres conseguido, pronto, aconteceu, não é? Mas ter conseguido, já viste, Juca, antes do workshop, nós já conseguimos, já conhecemos melhor o Maurício. Eu sou muito chata. Surpresa para todos os colegas, não é? Eu sou muito chata e expliquei bem ao Maurício porque é que queria fazer a entrevista hoje. Não é? Porque não queria de todo que toda a gente o conhecesse antes de nós fazerem entrevista. Não podia ser, não podia ser. E por isso é que lhe roubei este tempinho no meio de tudo que ele tem para fazer, que ele tem aula agora às 6 horas, não é? Às 6 de lá, do Brasil. Portanto, nós sabemos que ele está aqui num compasso de espera e disponibilizou este bocadinho. Eu agradeço imenso, Maurício, porque também tens esta sensibilidade de ter percebido porque é que nós te queríamos fazer a entrevista antes do dia 15. Estou contente. E, portanto, estamos muito contentes e esperamos continuar a manter estes laços, estes elos entre nós e o Brasil e Portugal. E que, de facto, possamos ter-te um dia presencial, de forma presencial, para te conhecer de forma presencial, não é? Estou-me a repetir, mas é exatamente para isso. Para quem não te conhece, poder conhecer-te e conhecer o teu trabalho. Acima de tudo, o teu trabalho e provavelmente, de uma forma presencial, tu irás conseguir nos contar ainda muito mais. Porque às vezes a distância faz com que a gente fique mais fechado na concha e não queira contar tudo. E no presencial às vezes é mais fácil. E portanto, quero acreditar nisso e vamos acreditar nisso. E o nosso trabalho acaba por estar então feito. Eu e a Márcia, acho que conseguimos cumprir o objetivo do nosso trabalho e estamos felizes. Eu agradeço. E a Joana já tinha dito que você era muito simpática, e realmente é, né? E a Márcia também, né? Estou conhecendo agora, né? E fiquei muito feliz em conhecer vocês. Acho que vocês têm essa questão também de saber ouvir, saber se colocar e estarem dispostas, né? Isso é tão bom, né? Essa disponibilidade, né? Muito bom. Sabes que nós temos, eu sou muito apologista de que nós temos que saber aprender com o outro e tu és um desses casos que nós poderíamos estar aqui horas e horas e horas a falar e se nós pudéssemos ter uma oficina iríamos estar sei lá, voltaríamos a ficar se calhar dias e dias e dias e dias a olhar, não é? Porque tens um legado enorme, tens um trabalho imenso e portanto nós só temos é que agradecer o facto de estares disponível para estares um bocadinho connosco. Portanto, eu despeço-me, agradeço-te mais uma vez. A nível pessoal espero que a gente possa continuar a trabalhar juntos. A nível pessoal quero agradecer-te publicamente por nunca teres hesitado de estar comigo. É um orgulho poder ter-te comigo nos meus trabalhos e tu sabes disso e espero que este pacto continue por muitos anos, será bom sinal, de alguma forma que eu continuo e pronto. E depois tu e a Márcia a nível em off irão falar também terão algumas coisas, algumas ideias para trocar e portanto eu acho que é assim que a vida vale a pena, é as trocas que nós vamos fazendo e os laços que vamos criando com pessoas que nunca pensaríamos que iria acontecer e tu foste uma boa surpresa
na minha vida, a nível pessoal e nos meus trabalhos, e és uma marca no mundo dentro do teu trabalho. Portanto, eu despeço-me com um beijinho, até ao próximo dia 15, que vamos estar juntos outra vez. Eu também, até ao dia 15. Tchau, tchau, Maurício. Gostei Até o muito. dia 15. Muito obrigado, viu? E Obrigado mesmo. Corre, porque breve está na tua aula e nós diz aos teus alunos que, olha, estive em direto para Portugal e por isso é que me atrasei hoje. Portanto, pede desculpa aos teus alunos por nós. Tá ótimo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Maurício, beijinho. Beijinho, tchau, tchau.